Saudações! Vamos para mais uma atividade de recuperação aí para a gente rever os nossos conceitos sobre equações. Galera, primeiro vamos fazer uma atividade bem simples aqui e vamos falar um pouquinho dos conceitos. E aí nas próximas atividades a gente já vai fazendo de uma forma mais direta. Mas como a intenção aqui é rever alguns conceitos, vamos partir do princípio. Essa atividade aqui ela fala para a gente trabalhar com uma equação do primeiro grau. Então, como que eu sei que é uma equação? Bom, primeiro eu tenho um sinal de igualdade que separa em dois membros. Então, eu sei que isso aqui é uma equação. Eu tenho o primeiro membro desse lado e o segundo membro deste lado, separado por um sinal de igualdade. Então, eu considero isso uma equação. Tranquilos? E aí, a gente vai começar a perceber alguns detalhes. O que a gente sabe sobre isso? O que a gente pode dizer sobre essa equação aqui? Essa equação eu sei que ela tem uma multiplicação. Por que eu sei que tem uma multiplicação? Quando eu tenho um número ao lado de uma letra, isso indica que eu tenho uma multiplicação. Mesmo não tendo um sinal aqui de multiplicação, é como se eu estivesse multiplicando 5 vezes o valor de x. E eu sei que eu tenho uma adição deste lado no primeiro membro e tenho um número no segundo membro. O que acontece? Alguns detalhes que a gente sabe. Quando qualquer coisa que eu fizer do lado esquerdo, eu tenho que fazer do lado direito. Mas na prática, o que a gente faz? Eu pego toda a operação que estiver do lado esquerdo, se eu tiver que passar para o lado direito, se tiver no primeiro membro e tiver que passar para o segundo membro, ela inverte a operação. Por exemplo, 5 vezes x, eu vou passar esse 5 aqui que está multiplicando, vou passar dividindo para o segundo membro. Eu tenho aqui mais 3, isso é uma adição. Eu vou passar para o outro lado, invertendo essa operação, então vai ficar menos 3. Então, tudo o que eu trocar de lado, ele muda de operação, ele inverte a operação, eu tenho que usar a operação inversa. Então vamos fazer um exercício aqui, uma atividade bem simples, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Nessa equação de primeiro grau eu tenho uma conta bem simples. Eu tenho aqui 5, que multiplica x, mais 3 igual a 38. O que eu faço? Eu vou fazer primeiro o seguinte, eu tenho que isolar o x. Então minha ideia é isolar o x, eu tenho que fazer todas as operações de modo de deixar o x sozinho, desse lado aqui no primeiro membro. Então o que eu faço? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou repetir esses valores, 5x. Eu pego esse valor aqui, que é mais 3, e vou passar para o outro lado, porque eu tenho que separar letra de um lado, número do outro. Só que ele está aqui na adição, ele vai passar para outro membro com a subtração. Então, eu tenho 5x, 5 vezes x, igual a 38 menos 3. Ah, Rogério, legal, agora eu entendi. Então, o que a gente tem que fazer agora? Agora eu faço as operações simples aqui, não tem mistério nenhum. A gente não precisa ter muita preocupação depois que a gente faz isso. O que eu tenho aqui? Vou repetir. 5x, ou 5 vezes x, é igual a 38 menos 3, que é igual a 35. Tenho 5 vezes x igual a 35. O que eu faço agora? Eu tenho 5 multiplicando. Qual que é o inverso da multiplicação? Ah, Rogério, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, o que a gente faz? A gente pega esse valor que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Mas o valor de x eu tenho que deixar aqui, porque eu quero isolar, descobrir o valor de x. Então, eu tenho 35, 5 que está multiplicando, ele passa dividindo. Rogério, quanto que é 35 dividido por 5? 7. Então, chegamos no nosso resultado. Fácil? Não tem mistério. Vamos para mais uma outra aqui, bem simples, para a gente poder entender. Eu tenho de novo aqui uma equação. Como que eu sei que é uma equação, Rogério? Simples. O que nós temos aqui? Um sinal de igualdade separando os dois membros. Eu tenho um primeiro membro que tem uma multiplicação, uma adição, e no segundo membro eu tenho um número. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o x. Para isolar o x eu tenho que colocar letras de um lado, número de outro. E sempre que eu troco um valor de membro, eu tenho qualquer valor que estiver nesse primeiro membro, se eu quiser passar para esse segundo membro ou vice-versa, eu sempre tenho que inverter a operação que está sendo utilizada.
Então aqui eu vou juntar número com número. Eu tenho aqui, ó, 2x, vou repetir isso aqui, que é a mesma coisa do que 2 vezes x. É igual a 20, o 20 eu não vou mudar porque ele continua no segundo membro, então ele não muda de operação, não muda de sinal, não acontece nada. Mas aqui eu tenho mais 2, estou adicionando 2, então deste lado eu vou subtrair 2. E aí eu tenho 2 vezes x é igual a 20 menos 2. 20 menos 2 é igual a 18. Ah, Rogério, legal. E agora, o que a gente faz? Bom, é simples, gente. O que a gente pode fazer? Eu tenho aqui, ó, 2 vezes x e eu tenho que isolar o valor de x. Eu tenho que deixar x isolado. Então, vou deixar x é igual a 18 dividido por 2. A tabuadinha do 2 eu sei. Quanto que é 18 dividido por 2? Ah, gente, 9. 2 vezes 9 é igual a 18. Então, o meu valor de x é igual a 9. Vamos analisar a seguinte equação. Nós temos aqui 4 vezes x mais 40 igual a 0. Qual número que eu vou colocar no lugar de x aqui que vai dar 0? Vamos ver, gente. É assim, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho mais, eu vou passar para o outro lado com um sinal de menos. Então, eu vou manter aqui, ó, 4 vezes x é igual a aqui está adicionando. Então, ele passa para o outro lado subtraindo. 0 menos 40 vai dar menos 40. Então, eu tenho lá menos 40. Ah, Rogério, esse x aqui está multiplicando 4. 4 está multiplicando x. O que eu faço? X é igual a menos 40 dividido por 4. Ah, Rogério, legal. E agora, o que a gente faz? É fácil, é só dividir 40 por 4. Quanto que dá isso, Rogério? Primeiro a gente tem que ficar atento a regrinha de sinal. Lembra na divisão? Se eu tenho sinais diferentes, o resultado sempre vai ser negativo em regras de sinais. Então, quanto que é 40 dividido por 4? 10. Ah, Rogério, então o x vale menos 10? Isso mesmo, o x vale menos 10. Rogério, tem como verificar isso? Tem. Vamos fazer o seguinte, no lugar de x, vamos substituir o valor de x, vamos colocar menos 10 para a gente. O que a gente vai fazer? Vamos fazer 4 vezes menos 10, que foi o valor que a gente encontrou, mais 40 igual a 0. Ah, Rogério, quanto que é 4 vezes menos 10? Ah, menos 40. Por que menos 40? Se eu tenho positivo vezes negativo, negativo. Lembra nossas primeiras aulas lá? Volte para a regra de sinais se você tem dúvida nisso. 4 vezes 10, 40. Então, eu tenho menos 40. Mais 40, o resultado tem que ser 0. 40 menos 40, 0. 0 igual a 0. Deu identidade? Deu. Então, o resultado está correto. O x é igual a menos 10. Ou seja, a raiz dessa equação é igual a menos 10. Faça o restante dos exercícios como pedido e traremos o resultado na sala de aula. Abraços e bons estudos.